Estamos então aqui para a segunda parte do vídeo de leituras da semana. Foi uma semana com 6 livros e os primeiros que eu falei no outro vídeo foram thrillers. Desta vez são géneros muito diferentes. Temos então um histórico, um de gatos e depois uma história e um livro de uma autora portuguesa. O primeiro livro então, Imperatriz da Lua Brilhante, romance histórico passado na China. E confesso que eu não estava à espera de gostar tanto. O livro, eu comprei o livro porque eu já tinha visto o livro várias vezes, já me tinha passado algumas fotografias e eu tinha ficado, não sei porquê, não que eu tenha um fascínio por o Oriente, não tenho, mas a verdade é que havia qualquer coisa no livro que me fazia querer ler o livro. E a verdade é que não me desiludiu. A nossa protagonista é Mei. E nós nós acompanhamos ela desde ter idade. Ela perde o pai morre e passa alguma dificuldade a família passa algumas dificuldades porque ela não tinha nenhum irmão. Eram 3 irmãs, ela é a irmã do meio. E portanto, a mãe e as irmãs passaram aqui algumas dificuldades. Ela com 13 anos acaba por ser convocada então, e deixem-me por aqui, para a corte do palácio na China Imperial. Portanto, o imperador todos os anos escolhia algumas jovens para então fazerem parte da corte, de alguma forma o servirem, funcionarem aqui um bocadinho como amantes, mas ele tinha muito mais mulheres no sentido de pertencerem à corte. E este livro surgiu muito aqui com esta parte de conhecimento de como é que funcionava então a corte, como é que a quantidade de damas que havia na corte, os vários, não é círculos, não é castas, mas os vários tipos de graus, cada posição de cada um, e cada posição, existem várias posições e cada posição tem determinado número de damas, de mulheres. E depois a parte dos nomes e como elas não têm nomes. O Mei significava, aqui não tem, mas significava irmã do meio, acho que era isso, ou pequena, é qualquer coisa assim. Agora não fixei, na altura eu ia no comboio, não consegui escrever. Mas depois temos damas como a dama no pureza, a dama nobreza, portanto são todos nomes assim. E ela refere isso porque não é uma prática de terem nomes próprios. E eu, sem dúvida, eu gostei mesmo bastante. Eu vou dar 4 estrelas. Senti que eu falei alguma coisa que eu queria saber mais, até porque a Mei é então inspirada aqui na Imperatriz. Portanto, é aqui um romance histórico que é baseado então em factos reais. E eu queria saber mais para além do que aconteceu. Portanto, nós acompanhamos então aqui a vida de Mei durante alguns anos, totalmente durante a corte. Ela começou muito nova, mas lá está, eu queria saber o que é que aconteceu depois, a forma como conseguiu, queria mais, porque eu estava a gostar tanto da Mei, estava a gostar tanto do Faisal, que é depois uma personagem que também entra aqui, que eu queria mais, eu queria saber mais sobre eles, mas ainda assim 4 estrelas e foi uma grande leitura. Confesso que não estava à espera de surpreender-me pela positiva, porque apesar de eu estar curiosa, não sei, estava à espera de se calhar não me agarrar tanto e foi sem dúvida uma grande leitura. Depois li então Cleo, de Ellen Brown, um livro então para o meu ler de gatos, e é a história verídica então aqui da gatinha Cleo. A Leo é aqui a autora e ela escreve então aqui sobre esta sua gata, uma gata muito especial e que apareceu na altura crítica. Ela tinha 2 filhos e o mais velho, o Sam, um dia, ela era muito amiga dos animais e ela tinha ido um dia com os 2 filhos à casa de uma senhora que estava a dar, tinha gatinhos para dar, então ainda tinha esta gatinha preta para dar. E ficou acordado que eles iam ficar com a gatinha, mas a gatinha ainda tinham que esperar alguns meses, portanto eles são desmamados acho que aos 2 meses, e portanto ainda tinham que esperar para então ficarem com a criança. E durante este tempo, o Sam, o filho mais velho, com 9 anos, foi atropelado e faleceu. E aí ela nunca mais pensou na gata, nunca mais se lembrou, até que um dia vem então o senhor entregar-lhe a gata
E ela primeiro não queria, porque não estava, era mais pessoas de cães, eles tinham um cão, uma cadela grande, e portanto ela achava que também não era pessoa para gatos, mas a verdade é que a Cleo veio trazer aqui muito amor a esta família. E é a história incrível da Cleo, não só da Cleo, né? Os pormenores que a Ellen vai contando, mas depois também da vida da Ellen, dos filhos, e portanto toda a sua vida pessoal, e aqui a forma da Cleo. E depois, não só, eu gostei muito, não só pela parte então de história da gata, disparates que eles fazem, coisas mais sérias, a forma como eles também reconhecem que nós estamos em baixo, que nós precisamos de carinho, e a forma como ela escreve também, se calhar muito ao facto da Ellen ser jornalista, mas está tudo muito fluido, e é impossível não adorar a Cleo, uma gatinha que viveu praticamente 25 anos, acho que foi 24 ou isso, portanto é muito tempo mesmo, uma esperança de vida, teve aqui uma vida bastante longa e que acompanhou então a família, todo este crescimento, e foi uma história muito ternurenta. Eu vou dar 5 estrelas porque eu adoro histórias de gatos. E depois, além de termos aqui algumas fotografias, eu vou tentar apanhar aqui, portanto isto era os 2 filhos, mas também temos aqui então, esse apanho aqui, o filho mais novo a dormir então aqui com a Cleo. E depois no início de cada capítulo temos sempre aqui então, tem o título, não é? Que também são títulos engraçados, mas depois tem aqui a Cleo, tem também um género de uma frase quase como, não sei, como um mandamento de gatos, ou algo assim, porque são frases em que qualquer dono de gato se vai identificar. Aqui logo a primeira é o gato que escolhe o dono e não ao contrário, e eu senti isso também muito com o meu Gaspar. Aliás, o livro começa logo aqui com uma frase que é para aqueles que dizem que não gostam muito de gatos, mas no fundo sabem que gostam. Mas depois cada capítulo tem uma frase, portanto, um gato não vai para onde o convidam, aparece onde precisam deles. E são frases tão simples, mas são frases que nos tocam, e são frases que... mais aqui, outra da Cleo. E portanto, embora os gatos sejam criaturas solitárias, são capazes de atos de grande bondade. Como não gostar deste tipo de frases? Portanto, eu fiquei rendida. Mais aqui uma gatinha real, e que disse aqui mesmo a história real de uma gatinha que salvou uma família, e foi mesmo isso. Ela surgiu na altura exata na vida desta família, e portanto 5 estrelas. O último livro de hoje, e curiosamente o último livro da semana, foi então Estranha Forma de Vida, de Maria Cecília Garcia, um livro que me foi gentilmente cedido pelas edições Vieira da Silva. A Cecília entrou em contato comigo, eu li os outros 2 livros da Cecília e tinha gostado muito, e portanto a Cecília entrou em contato comigo a perguntar se eu estava curiosa que ela ia lançar mais um novo livro. Este é um livro de uma história diferente do que a Cecília nos apresentou. Os outros 2 livros eram a história dela, a história de vida dela, da vida dela, e depois o outro, a relacionamento mais aprofundado então aqui da mãe. Este é uma história de uma mulher que nós percebemos que foi vítima de violência doméstica. O livro é muito pequeno, mas a Cecília expõe aqui, portanto, apresenta-nos uma mulher que sente a sua culpa, e a forma como ela expõe aqui a violência doméstica, eu acredito que ainda nos dias de hoje, portanto, não é especificado o ano, mas eu senti, porque há aqui uma altura em que falam um casamento a meados dos anos 80, portanto, e mesmo quando eu estava a ler, eu assumi que a história iniciava, não era nos tempos atuais, seria, portanto, vou assumir anos 80, portanto, quase 40 anos, em que ela tinha 30, portanto, alguém já mais maduro. E que a forma como, e também fala, portanto, aqui então com o marido que teve na guerra, teve em Angola, portanto, na guerra, percebemos que são pessoas numa faixa etária mais velha.
E se calhar também vai um bocadinho muito por aí, e a forma desta mentalidade, a forma como muitas vezes também se sente aqui um bocadinho a culpa, não sendo dela, a forma como também tenta aqui expor a situação a algumas pessoas, e as pessoas que também não acreditam, porque ele é muito simpático para elas, não foi, ou que foi uma vez sem exemplo, ou que tu não deves fazer isso, tu é que se calhar não tens paciência para ele. Ainda há muito essa mentalidade, e eu senti isso, senti essa agonia e essa revolta. E mexeu aqui comigo nessa parte. A parte da escrita, a Cecília escreve muito bem. Eu julgo que senti que às vezes a escrita um bocadinho rebuscada demais, um bocadinho mais trabalhada, e senti que numa parte ou outra, que lá está, senti, se calhar também é por ser uma personagem já mais velha, já mais madura, a forma como depois isto também ela está a contar a história como se fosse um grande monólogo, e está a contar a sua história já passado muitos anos, portanto, se calhar também é um bocadinho por aí, está a descrever algo que lhe aconteceu mais cedo, mas ela já é uma pessoa muito mais madura, se calhar é um bocadinho mais por aí, mas eu gostei muito. Eu vou dar 4 estrelas, mas 4 estrelas bastante sólidas. Esperava também, lá está, o livro também é pequeno e temos... esperava um bocadinho mais de cenas então da violência, não estava preparada, ou então era eu que não estava preparada para que fosse uma história de... aqui tentar explicar um bocadinho a situação. Pensei que fosse, lá está, mais focada na violência em si. Temos essa violência, mas aqui um bocadinho de parênteses. Eu hoje estou extremamente cansada e acho que não estou a conseguir expor aqui na totalidade esta minha questão aqui. Portanto, rebobinar. O livro tem cenas de violência doméstica, portanto, a personagem, que nós nunca sabemos o nome, acho que nós nunca sabemos o nome, ela sofreu um casamento de violência doméstica, e a forma como, desde logo, do início, ainda da fase que ainda namoravam, a forma como nós fomos percebendo do que é que ela tentava, como é que ela tentava controlar. E depois nós temos, senti que ela, para já, e isso é dito aqui, ela sentia quase como se fosse ela a culpada de alguma coisa, e mesmo comentários das outras pessoas. Portanto, é uma história que acaba por ser mais introspectiva, no sentido em que é um desabafo da personagem, mas é um desabafo que não põe totalmente as culpas no agressor. E para mim falhou um bocadinho aí. Eu pensei que seria mais quando percebi que era ela a contar a história, pensei que ela ia tipo atacar e tipo defender-se, e não. Eu senti que ela quase que o desresponsabilizava, ou então fui eu que percebi mal, mas eu senti essa parte em que ela sentia-se quase como culpada. Senti muito por aí, e confesso que eu acredito que haja muitas mulheres que ainda pensem assim, mas não consegui então sentir essa aproximação da personagem, e daí então as minhas 4 estrelas, mas ainda assim uma boa escrita. Eu vou então ficar por aqui. O vídeo está muito grande e lá está, eu estou muito cansada, apesar de hoje ser, estou a gravar isto ao sábado, ao final da tarde, mas eu estou mesmo muito cansada, portanto eu vou ficar por aqui. Um grande beijinho. Digam-me se leram algum destes, se não leram, se ficaram curiosos, contem, e um grande beijinho e até ao próximo vídeo.